mudanças nas relações corporativas, né? Como é que estão essas relações da nossa vida comum com o nosso trabalho? Então, quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Ana Paula Peron, eu sou consultora, trabalho como consultora já há 20 anos pelo menos, sou uma educadora de formação, me interesso sobremaneira pelas questões relacionais no trabalho. O meu trabalho, o meu interesse é em como as pessoas vivem melhor dentro das organizações, né? Como é que as nossas relações podem melhorar dentro das organizações e como é que a gente pode dar mais resultados, melhores resultados a partir de como a gente consegue melhorar as nossas relações. Hoje, especificamente, a gente vai falar dessa questão do home office, né? Então, eu quero responder as perguntas que estavam no texto, que vocês viram lá, né? Como é que tem sido estas semanas de home office para você? Né? Eu não sei para você, para mim, o home office é algo muito natural. Eu já trabalho em casa há muito tempo. Mas a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas está experimentando isso como uma novidade. Agora, de fato, as empresas estão, na sua grande maioria, vivendo isso como um reflexo só dessa pandemia. Então, eu tenho empresa que eu atendo que está 90% em home office. Tem uma outra que está 100% em home office. Tem uma que está só com metade em home office. Então, eu tenho conversado com essas pessoas, eu tenho tido a felicidade de poder fazer trabalhos, papos como esse que a gente vai ter aqui, como essa conversa lapidada que a gente vai ter aqui, e aprendido muito com eles. Eu queria trazer isso um pouco para cá. E a conversa lapidar tem esse desejo, né? Da gente podendo se lapidar na medida que a gente vai aprendendo com o outro e com a própria experiência. Então, quero dizer para você, não temos nenhum assunto para esgotar teoricamente aqui. O que a gente tem é um tempo para refletir. E eu trouxe algumas provocações para vocês, né? E aí, se vocês puderem ir respondendo por aí, vai ser muito legal. Que eu recebi essa semana que passou o convite de uma consultoria de amiga minha de Brasília, para a qual eu presto serviços, que é a Spot, e eles me pediram para escrever um texto assim: Ana, o que você aprendeu nessa quarentena já? Eu falei, nossa, mas como assim, né? Poxa, eu não sei. Sentei para escrever, não parava mais. Eu não parava mais de escrever. Quantas e quantas coisas eu já tinha aprendido. Uma delas é fazer live. Quem me conhece sabe que eu não fazia isso de jeito nenhum, né? Mas uma delas foi fazer live. E aí eu comecei a me dar conta de quantas coisas eu já tinha aprendido, de quantas palestras eu já tinha dado e de quantos feedbacks as pessoas já tinham me dado, de quantas histórias eu ouvi nas palestras que eu dei. Falei, caramba, isso é uma grande oportunidade de papo com as pessoas, né? Outra pergunta que eu gostaria de saber é como é que vocês estão lidando, com as questões do dia a dia. Está acontecendo mais conflito? Está acontecendo mais colaboração? O que é que está acontecendo, né? Vocês estão mais próximos, mais distantes, mais enlouquecidos? Então eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês e eu quero que isso seja um papo assim, cheio de coração mesmo, cheio de aprendizado e que a gente possa se descobrir e se surpreender com a gente mesmo nesse papo. Eu estou com 20 pessoas queridas aqui agora. Eu quero que a gente possa se surpreender com a gente a partir dessas perguntas e dessas ideias que eu trouxe para vocês. Então, eu queria começar dizendo assim: como eu fiz para sobreviver, para dar resultado a partir deste mês. Tudo que você puder, se você tiver um lápis e uma caneta aí, vai anotando assim, tudo que você fez, que fez este mês, 40 dias, darem certo. Vai anotando que a gente vai falar sobre eles. Eu tenho certeza que tem sido muitas coisas. Aí eu quero que você se dê conta do que você aprendeu, e que você especialmente consiga trocar informações com o pessoal daqui, escrevendo aí, sobre tudo que você aprendeu. Agora, tem uma provocação que eu quero fazer para você. A gente aprendeu porque fez ou a gente aprendeu porque sabe cognitivamente? Então, eu vou começar trazendo as palavras de um mestre chinês dizendo:
Saber e não fazer é ainda não saber. Essa é a provocação, já vamos começar com ela. Saber e não fazer é ainda não saber. A gente está falando de aprender. Quando eu comecei a dar essas palestras que as pessoas me chamaram para ajudar as pessoas, a primeira pergunta que me veio à cabeça é: ok, se eu passo por uma mudança tão absurda, tão grande, o que é que eu preciso aprender rapidamente para dar conta de tudo isso? Não dá mais tempo de eu esperar para, não quero ler hoje, não quero saber hoje, tem uma semana. Não dá mais tempo, tem que ser rápido. O que é que eu tenho que aprender rapidamente para dar conta deste novo tempo? Essa pergunta eu fiz para mim, quando eu fui provocada pelas meninas da Ornando com Você, que trabalham na comunicação do Lapidar. Elas me disseram: você precisa aprender a fazer lives, precisa aprender a dar cursos online. E eu falei: ok, entendi. Me joguei na primeira, não sei quantos de vocês estavam aqui, me joguei e tenho me jogado. E cada vez que eu termino, eu peço feedback e vou aprendendo um pouquinho mais, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é: saber no cognitivo não traz resultados. Saber só na cabeça não muda a minha realidade. Então eu quero falar de alguns comportamentos importantes neste momento. Talvez o melhor recado que a gente tenha ouvido todos esses dias seja o cuidar da gente mesmo. De 0 a 10, quanto você está cuidando de você? Esse momento todo que a gente está vivendo, ele convida a uma reflexão. Ele convida a um parar. E sabe o que eu fiz? Eu me joguei fazendo tanta coisa que eu não parava. E aí algumas pessoas me davam inputs assim: Ana, será que esse momento não é para parar um pouco? Será que você precisa produzir tanto? Será que você está tendo tempo de se olhar? Super dica, foi isso que eu fui fazer. Olhar para mim, para me olhar, fazer minhas meditações, fazer minhas caminhadas, ter meu tempo, ficar sem fazer nada em alguma parte do dia. E assim eu aprendi primeiro a cuidar de mim. Agora, parece que as pessoas já falaram muitas coisas sobre home office. Aliás, vocês acham isso em textos e mais textos e mais textos na internet. Trabalhar de casa muda completamente o ritmo do seu trabalho. Mas para além de todas as coisas ditas que já ensinaram, como é que você se percebe neste momento na sua experiência? Né? Como é que você se percebe neste momento na sua experiência consigo mesmo, com a sua família que está dentro da sua casa, ou consigo mesmo, sem ninguém mais dentro de casa, ou principalmente com seus colegas de trabalho. Eu tive ouvindo um querido amigo chamado Tiago Petreca essa semana, e ele fala sobre uma expressão que eu não conhecia ainda, que é Work-Life Integration. Ele fala que já existe um movimento de integrar a vida profissional e a vida pessoal. Aliás, eu espero que ninguém aqui, ou acho que não, né, acredita que a gente é dois, né? Eu sou uma pessoa quando eu saio de casa para trabalhar e outra quando eu fico em casa. Eu não sou duas pessoas, eu sou uma só. De qualquer forma, a vida está muito integrada, bastante integrada. Agora, com a gente trabalhando dentro de casa, é que a gente está se dando conta. Olha que legal, né? A gente está se dando conta de que a gente é um só. Dentro de casa, isso está, às vezes, entrando em conflito. Né, o meu profissional, o meu pessoal que habitam o meu ser, com o do meu parceiro, do meu filho, da minha filha, tá todo mundo habitando. Eu diria que tá uma comunidade dentro de casa, né? Então ele fala que a gente pode ter muitos benefícios da gente integrar definitivamente estes dois personagens para a gente poder cuidar bem dos dois. Era como assim, olha, eu cuidava do meu profissional e esquecia do meu pessoal, né? Depois vinha um momento que eu cuidava do meu pessoal e esquecia do meu profissional. Ele diz que não. Como é que a gente pode cuidar deste uno que existe? E se eles estão integrados, eu consigo cuidar dos dois ao mesmo tempo. Se eles estão separados, eu sequer consigo ver quando eu estou num olhar para o outro, né? Então, aí fica uma provocação para a gente. Com essa nossa maluca conectividade, a gente fica estressado o tempo todo.
Eu ouvi gente que já está aqui me dizendo que trabalha no feriado até 10 da noite, não está conseguindo equilibrar tudo isso, né? Então, como é que a gente sai desse campo de se integrar profissionalmente e pessoalmente, cuidando dos dois? Nós vamos precisar ter voz ativa, protagonismo, para saber e para viver esta realidade. Então, se eu não souber colocar limite no meu dia, nas minhas ações, tá levantando a mãozinha, né? Se eu não souber colocar limite, eu vou viver num lugar de vítima de um sistema que me empurra para ser estressante. É como a gente pegar o celular e falar que não consigo ficar sem ele, não consigo me desligar. Isso não é uma realidade, isso é uma crença da gente, né? E a gente começa a acreditar nisso, né? É incrível. Tem gente me perguntando, ainda não começou, já entrei. Eu entrei com o do Lapidar ou com o do Ana Paula? Agora eu tô com essa dúvida, porque eu tenho 2 perfis. Se vocês puderem me escrever aí, eu acho que eu entrei com o do Ana Paula. E aí, eu ouvi essa semana uma reflexão que me deixou bem... contra o Lapidar, obrigada, Leila. Menos mal, fiz coisa certa, senão já ia levar bronca aqui. Eu fiquei com uma reflexão essa semana que me fez pensar muito, foi muito gostosa, eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: tem muita gente dizendo assim, poxa, agora a gente vai ter que se reinventar, vamos nos reinventar, vamos... E essa pessoa falou assim, não, agora não é hora de se reinventar, talvez seja a hora de se conhecer. E eu fiquei muito embasbacada nisso, porque é verdade, a gente está se conhecendo num campo que a gente não se conhecia, que é integrado, olha só. Eu tenho que ser um protagonista da minha vida, responsável por ela e integrado. Então, eu não me conheço nesse lugar. Eu preciso me conhecer para depois descobrir, né, para onde eu quero ir, o que eu quero fazer com isso, o que eu vou me apropriar. Então, eu quero saber quem sou eu nesta, não é uma quarentena, neste isolamento. Quem eu tenho sido. Eu tenho descoberto cada coisa legal aqui, muito legal. Então, é agora que eu te convido a pensar quem é você no meio deste isolamento. O que você está aprendendo sobre você? Você é tolerante? Você é altamente intolerante? Você é maníaco por coisas? Você é maníaco por tomar controle das coisas? Você é desorganizado? Você é organizada? Quem é você no meio de tudo isso? E aí, a gente precisa agora compreender que as mudanças no mundo corporativo e as mudanças no mundo familiar estão juntas. Estão juntas, olha que legal. Então eu vou ter que olhar e descobrir como é que tem sido trabalhar na sua casa, para quem não estava acostumado. Enlouquecedor, desafiador, mais fácil do que você imaginava, tem sido uma descoberta positiva todos os dias. Tem altos e baixos, eu não consigo me organizar, alguém já falou aqui, né? Eu estou muito mais produtivo, estou muito menos produtivo, estou muito mais perto do meu chefe. Eu como chefe estou mais perto dos meus liderados, eu estou mais próximo dos meus pares, eu estou mais próximo da minha família, eu me distanciei de todos eles. Eu tenho vivido as minhas relações e as minhas conversas de uma forma equilibrada, ou quando o bicho pega eu me tranco e vou ficar sozinho, né? Quem tenho sido eu? Eu tenho percebido que os meus colegas são colaborativos, tenho percebido que eu não sou nada colaborativo. Olha quantas descobertas, né? Eu tenho descoberto que, puxa vida, eu implico mais com o outro? Ou eu não sei me organizar? Veja, são tantas perguntas, né? E muitas possibilidades, não tem uma resposta, não tem nem 10 respostas iguais para tanta gente que está aqui, são 30 pessoas quase. Cada um de nós está vivendo de um lugar. Ocorre que para eu responder se está bom ou se não está, é uma análise tão complexa, estão dizendo aqui, eu estou muito mais perto dos meus subordinados e tenho percebido que meus pares são muito colaborativos. Não é incrível? Eu vou falar até o final grandes descobertas. Essa foi muito legal de você escrever aí. Então, eu estou num momento tão complexo que para eu fazer análises, eu tenho que pegar muitos indicadores, né? Não dá para dizer é bom ou é ruim.
o que eu tô fazendo com esse momento que pode estar sendo bom ou ruim. E o fato de eu fazer do jeito que eu faço está sendo bom ou não para as pessoas que estão em volta de mim. Então, vejam, é muita coisa, né? E é muito legal a gente começar a olhar. Percebo que eu não dou paz no ócio. Não me dou paz no ócio. Olha aí, quanta coisa, né? A gente aprende. Com os meus clientes eu tenho ouvido muito dessas situações que eu já falei com você. E cada vez mais eu me pergunto para eles, como eu poderia te ajudar agora? De que forma, vivendo tantas realidades, eu poderia te ajudar agora? E aí eles falam, puxa, Ana, talvez você pudesse me ajudar, me dizendo como eu posso ter mais equilíbrio entre trabalho e casa. Ou então você podia me dizer como é que eu dou conta de cuidar de tantas tarefas. Ou então você podia me dizer, puxa vida, como é que eu faço para compreender esse momento? Aí sabe o que eu falo? Eu falo assim, é isso que eu escuto de todos vocês há muito tempo. Eu não comecei a escutar isso agora. Qual é a diferença então? Se eu estou escutando isso nesse momento das pessoas. A diferença é que agora urge, como diria aquele personagem, né? Tudo que você podia procrastinar, agora pula na sua frente. E aí você fica com a sensação de perdido. Há quanto tempo que você sabe que não está equilibrando sua vida pessoal e a sua vida profissional? Há quanto tempo? Há quanto tempo você sabe que você não está se organizando direito? Há quanto tempo que você sabe que você precisava ficar mais perto da sua família? Há quanto tempo você sabe que você precisava ter tempo para fazer coisas que fazem bem para a tua alma? Há quanto tempo você sabe que precisava quietar um pouco, ter mais momentos de conexão com o seu corpo, de cuidar mais de você? Há muito tempo a gente sabe disso. Meus amigos que estão aqui de empresas, né? Olha só. Há quanto tempo a gente sabe disso, né? Isso é fantástico. A questão é, eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo, nada de agora, né, Dani? Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo carinhosamente sabem que a primeira coisa que todas as televisões e todas as indicações deram sobre trabalho em home office é que você precisa desenhar uma rotina, certo? Todo mundo ouviu isso, não ouviu? É só fazer dedinho assim, ó. Rotina. A minha pergunta é, levanta a mão quem já tem. Levanta a mão quem parou para fazer um cronograma de dia. Não para você ser escravo dele, mas para se orientar nele. Quem já resolveu falar amanhã, por exemplo? Quem já sabe que seu dia está ou não está organizado, né? Então, é muito da gente, né? Organização, a gente sabe muito bem que tem muita coisa para organizar nesse momento. Como é que você está se organizando? Como é que você está organizando as demandas do trabalho e as demandas de casa? Você está sabendo dividir essas tarefas? Você está sabendo se posicionar? Você está olhando para isso? Ou não? Está deixando aquele rolo compressor te levar embora, né? Então, isso sou eu que faço. Veja, isso sou eu que decido, sou eu que faço, né? E o seu foco? Quando você está trabalhando, você tem 200 coisas ligadas ao mesmo tempo, você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, quando você tem que fazer um relatório, deixa tudo ligado, cada plim que você escuta, você para o relatório e vai olhar, um e-mail que entra, um WhatsApp que entra. É assim que você está trabalhando? Como é que você está organizando o teu foco? Você está fazendo períodos de trabalho com períodos de atuação em casa? Você está sabendo fazer isso? Se você não sabe, alguém há de te ajudar a saber. Ou, se você experimentar, você vai conseguir construir uma rotina. É claro que você não é escravo dessa rotina, mas a rotina serve a você. Olha que passo importante, né? Então, se desligar desse mundo de informações que a gente tem. Hoje a gente está aqui numa live, fiquem aqui, vamos bater mais papo dela, mas quantas você tem visto? Será que você tem visto, tem sabido fazer uma curadoria do que você precisa ouvir realmente, que faz sentido? Ou começa a ouvir tudo que tem por aí, né? Então, concentrar e fazer aquilo que você precisa fazer neste momento, se o que você precisa é se organizar e ter foco, se organiza e tem foco. Não dá para você dizer que tudo te distrai se você não arrumou formas, né? Formas de fazer com que isso acontecesse perfeitamente bem
para você conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Olha, só de você estar fazendo um relatório, estar concentrado numa situação, parar para ver outra coisa, até você encontrar o mesmo ponto de concentração que você estava, leva um tempo. Então tem gente me dizendo que está trabalhando muito mais, e a pergunta que eu faço é: você está se organizando? Você está mantendo o seu foco? Você está criando ilhas de foco no meio desse dia? Se não tá, provavelmente vai trabalhar muito mais. Eu tenho falado com pessoas que têm feito isso e que estão dizendo assim: caramba, tá dando muito tempo. Então, quando eu vejo essas duas falas, eu falo: uau, então depende do que eu faço com a minha rotina. A outra pergunta que eu quero fazer para vocês é: você tem sido proativo no seu trabalho, nas suas atuações no seu trabalho? Ou está esperando que os problemas caiam no seu colo? Que as coisas aconteçam, que as pessoas te peçam as coisas? Você está conseguindo olhar, preparar o seu dia e atuar de modo que você conseguisse ter o melhor aproveitamento dele? Ou está esperando as chamadas que entram, as reuniões, porque tem gente que fala, é a reunião que entra, tais de reunião. Tem gente aqui me escutando que falou que estava em 2 reuniões ao mesmo tempo hoje. Então, você está em 2, você não está em nenhuma, né? Desculpa aí. Você está em 2 reuniões, você não está em nenhuma, porque você não tem foco, não tem concentração. Então, essas coisas que a gente está deixando acontecer no nosso dia a dia vão atrapalhar muito o nosso resultado. Então, trabalhar em home office não necessariamente é trabalhar mais. Agora, se você não se organizar, não tiver foco e não for proativo nas coisas que você tem para fazer, provavelmente você vai se perder no meio disso tudo e vai enlouquecer, né? E vai falar que a culpa é sempre do outro, né? Você pode fazer tudo isso e se preparar para ser proativo, se preparar para o dia seguinte, principalmente colocando uma palavra maravilhosa na sua vida, que é prioridade. Quais são as suas prioridades? Qual é a ordem, né, de prioridade que você tem para resolver? E para priorizar tem que ser você. Eu costumo, quando eu faço trabalho com líderes, com grupos que me dizem assim: meu chefe joga tudo na minha cabeça e fala que é tudo para ontem. Eu falei assim: então você pega tudo, leva lá e pede para ele colocar na ordem de prioridade que ele quer, né? Porque dizer que é tudo para ontem quer dizer que não é nada para agora. Então, não existe isso de ficar se justificando que tá tudo uma bagunça. Então, se tá tudo uma bagunça, por onde você vai começar? É mais ou menos como limpar armário, né? A gente sabe como é que é isso. E outro ponto, os pontos que eu tô trazendo aqui para vocês são 5 pontos, 5 comportamentos ou 6 comportamentos para você olhar para tudo isso e transformar a tua realidade. A minha questão é olhar para a minha realidade e transformá-la em algo que traga benefício para mim, para tudo que eu estou fazendo, não só para o trabalho, mas para as relações dentro de casa também. Eu tenho falado muito sobre conflitos esses dias em lives e as pessoas me perguntam muito também: Ana, por que as pessoas estão brigando mais? É simples, estão dentro de casa, não sabem viver aquilo, precisam dialogar. Só que quando vão dialogar, estão com os nervos à flor da pele. Ao invés de virar um diálogo, vira uma discussão, uma fight, né? E aí, eu não escuto o outro não me escuta, a gente não faz acordos produtivos para todos, né? Mas quem tem que tomar as rédeas disso tudo na mão sou eu. Eu não posso esperar que o outro faça isso, né? Então, o próximo tema que eu quero trazer para você é: será que você está sendo muito rígido? Será que você está muito apegado às formas que você sempre viveu e sempre trabalhou? Né? E ontem eu estava escutando, não vou falar nomes porque também está aqui, uma amiga dizer, ela dizia assim: sabe o que eu ouvi de uma colega minha? Tomara que essa crise acabe logo para eu não precisar aprender essas coisas que eu estou tendo que fazer. Ora, se você tem uma baita oportunidade de aprender algo que provavelmente vai estar muito mais perto do seu futuro do que o passado, né? Por que você não vai aprender nesse momento? É curioso, né? Se você precisa aprender a lidar com mídias, com o eletrônico, esse é o momento. Aprender e aprender rápido. Não adianta você dizer: não vou aprender isso porque vai passar a pandemia e aí vai tudo voltar ao normal. A gente já sabe que não vai, né? As coisas não vão ser como eram antes. Mas a gente tem um futuro maravilhoso para construir, né?
Não sabemos o que é, mas sabemos que podemos ser muito protagonistas dele, né? Então, o que você precisa flexibilizar? Eu gosto muito da ideia de um rio fluindo com várias estacas impedindo esse fluxo dele. Eu gosto muito disso. Que estacas você precisa tirar do seu dia a dia? Que estacas você precisa tirar do seu fluxo para você aprender mais, aprender melhor, aprender mais rápido e se jogar na experiência de uma nova forma de trabalhar, de se relacionar, de aprender? Quais são os gravetos que você precisa tirar para o seu fluxo? Ó, vai ficar feia essa frase, mas vai ficar legal. O seu fluxo fluir. Basicamente nós somos fruição, né? Então, como é que eu posso tirar medos, ansiedades, os não seis da vida da gente? Então, se não sabe, aprende. Não serve? Muda. Tá ruim? Arruma outra. Tá difícil? Pratica. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Essas são as frases. Não sabe? Aprende. Não sabe como? Pergunta. A vida tem que andar. A vida tem que andar. Ah, mas eu tô muito triste, muito deprimido agora. Eu reconheço, tem muita gente que tá sofrendo, que tá emocionalmente parado agora. Então, o que é que você vai fazer para sair disso? O que é que você vai fazer para avançar? Para quem você vai pedir ajuda? Essa é uma pergunta interessante. Para quem você pode pedir ajuda? Pelo amor de Deus, não pede ajuda para quem te empurra para baixo. Pede ajuda para quem te traz para fora, né? Para fora dessas questões que não tem saída. A gente tem um monte de coisa. A gente fala muito do círculo do poder e do círculo da preocupação, né? A gente tem muita gente que enche o nosso círculo de preocupação, né? É o governo, é a saída do Moro, é a entrada de não sei quem, é o ministro, é que não sei o quê, é um monte de coisa que eu não posso dar conta. Eu não dou conta. Se eu passar o meu dia pensando no que eu não dou conta, eu tô perdendo tempo de fazer o que eu dou conta. E eu dou conta de 1 milhão de coisas na minha vida. Eu dou conta de melhorar minha relação com a minha família. Eu dou conta de melhorar minha relação no meu trabalho. Eu dou conta de entregar mais o meu trabalho, de dar feedback para o meu chefe, de pedir ajuda da minha equipe. Eu dou conta de fazer várias coisas, de entregar o que o meu cliente precisa. Eu dou conta. Eu vou achar meios de fazer isso acontecer. É só eu não perder meu tempo com preocupações que não apoiam. Ah, mas o sistema da minha empresa, muita gente vai ser demitido. Ok, pode ser que muita gente seja demitido. E o que você está fazendo com isso? Onde é que você pode atuar? Me diga. Ah, não sei, Ana, eu posso, sei lá, entregar mais, eu posso estudar mais, ou eu posso pensar em outra coisa para fazer da minha vida, ou eu posso pedir minha aposentadoria, eu sei lá o que você pode fazer, mas tem coisas que você pode fazer. E quando a gente começa a fazer coisas pequenas e começa a lembrar quem a gente é, que a gente tem o poder de fazer a vida caminhar, a gente começa a ficar mais forte, né? Eu costumo dizer que cuidado com os seus amigos que na hora de conversar ficam cavando os buracos para baixo. Isso não ajuda a gente. O que ajuda a gente é olhar para o parceiro do lado e falar: ok, estamos ferrados? Estamos ferrados. Como é que a gente vai sair melhor dessa? Tá difícil? Tá difícil. O que a gente vai fazer para melhorar? É essa pessoa que eu quero do meu lado, né? Eu tenho vivido algumas experiências aqui em casa, já contei em outras lives, vou contar aqui, eu tenho uma holding. Nessa holding, eu tenho um escritório de engenharia elétrica lá num quarto, tenho um escritório de advocacia aqui no meio, tenho a minha consultoria aqui, e a gente ouve os problemas e a gente começa a ajudar um ao outro. Poxa, como é que você faria isso? Como é que você faria isso? Tem formas de ajudar. No começo estava difícil, especialmente a Fernanda, que não sei se está por aqui já, estava com muitas dificuldades de saber como é que ia lidar com esse momento. E a gente sentou e conversou sobre isso. Isso é muito legal. Formas de sair, formas de realizar. Eu não estou dizendo para você não acolher a tua dor, não estou dizendo para você não acolher teu sentimento. É fundamental você acolher. É fundamental você se aquietar e acolher. Então, peça ajuda para acolher, mas não fique só nisso. Você tem muito mais potencial. Isso traz para nós o que a gente chama de uma visão positiva.
Se você me disser, não, Ana, ficar com uma visão negativa me dá algum resultado, que resultado seria esse? Que resultado seria esse? Você ficar cavando buraco para baixo. A gente se colocar num lugar talvez de vítima, e aí talvez terceirizar a responsabilidade, mas isso não faz de mim um protagonista. E tem mais, vai fazer com que eu me enfraqueça, eu desacredite de mim mesmo, né? Eu tenho uma frase que meu amigo fala muito, é o Cambises, ele, acho que é do Bob Marley, ele diz que a gente precisa de gente que não pare em qualquer topada, mas que tope qualquer parada. Então, quando eu tô assim, cansada, eu tenho meus mentores para os quais eu ligo, eu falo, vamos conversar um pouco. E essa pessoa normalmente fala, e aí, se você não for parar em qualquer topada, que parada você vai topar aqui, né? E eu gosto muito disso, isso me dá uma energia muito grande, né? Tá indo bem? Vocês não chegou nenhuma pergunta aqui para mim, deixa eu ver. É isso aí, isso é bem importante, o cuidado para não paralisar nos processos. A gente tem as fases de lidar com o luto, uma delas é a negação, né? Tem muita gente que para na negação ou para na justificativa, que é uma outra fase, e a fase da justificativa é essa, onde a gente tem muita raiva, muita angústia, culpa todo mundo e a todos, e se exclui da situação, virando a vítima disso tudo. E aí o poder acaba. Quando a gente consegue dar um salto, olhar para esse futuro, que eu não faço ideia de como seja, mas eu falo, eu quero estar lá e eu quero estar lá melhor, eu começo a explorar possibilidades. Eu começo a pensar, e cada pequena possibilidade que eu abraço, eu me sinto mais fortalecido. Dizem que uma boa velocidade da mudança conta com a sua insatisfação no momento presente e uma esperança no momento futuro, né? Mas tem também o sucesso dos primeiros passos. Então a gente se joga para fazer as coisas e vai descobrindo que a gente é muito mais competente do que imaginava. Eu tenho ouvido muito isso das pessoas, né? Então, a forma, ao contrário da forma negativa de ver a vida, a forma como você interpreta a vida. Ontem eu fiz uma live sobre interpretar e rotular, né? A forma como você interpreta tem muito a ver com a tua história. E eu quero fazer uma pergunta para você. Me conta, alguém aqui, eu ia fazer a pergunta ao contrário. Quem aqui já passou um baita perrengue na vida e que foi sofrido, e que foi uma mudança brusca? Quero saber. Eu acho que eu tô vendo 120% das mãos levantadas. Todos nós passamos por um grande perrengue, por uma mudança brusca, coisas que abalaram a gente. A minha pergunta para você é, e aí? Se você tá aqui assistindo esse bate-papo, é porque você sobreviveu a elas, né? Esse é o nosso princípio. Eu estudo ainda a experiência somática, que é uma abordagem que lida com trauma. E a primeiro dia de aula de trauma, eu estava toda tensa para fazer esse curso, querendo muito. O professor fala assim, bom, se você está aqui, é porque você já sobreviveu ao seu trauma, seja ele qual for. Cara, isso me deu um clarão, como diria o Tião Rocha, né? Me deu um insight, fala, é isso, a gente já sobreviveu a várias coisas. E a pergunta que eu faço para você é, a sua mochilinha aí tá cheia de recursos. Quais são os recursos com os quais você já contou, recursos que você já usou, que são seus, que estão lá na sua mochila da vida e que você pode trazer agora para tornar esse seu trabalho integrado com essa família, né, muito mais produtivo. Produtivo não no sentido só que tem que trabalhar, mas produtivo para a tua qualidade de vida, né? Porque todos nós estamos o tempo todo buscando algum resultado. Se é relaxamento, se é espiritualidade, é um resultado, né? É um resultado. Então, quantas dessas suas competências estão lá na mochila e você nem lembra delas? É isso mesmo. Então, olha lá, agora que você está trabalhando, tendo que construir um futuro sem saber o que vai acontecer, com questões financeiras, burocráticas, de saúde, um monte de questão, como você já viveu, né?
O recurso filosófico que mais uso, gostei, Cris, isto também passará, é isso mesmo, né? Aliás, tudo vai passar. E o quanto a gente se fortalece com isso, né? Então, ajudar as pessoas que estão... Uma das coisas que estão no meu círculo de poder e que eu atuo fortemente, quem me conhece sabe disso, quem está do lado, o que é que precisa para ir para frente? A gente pode ficar aqui falando das tristezas, mas isso tem tempo. Daqui para frente a gente vai falar do que a gente vai fazer. Eu não gosto muito daquela pergunta que a gente em coaching apresenta muito. O que está te impedindo de fazer tal coisa? Eu não gosto muito dessa. Eu gosto de perguntar assim, ó. O que é que você ainda não fez que ao fazer certamente terá um resultado pequeno, melhor agora? Não é um grande, não é uma mudança que mexa com, né? Não vou mudar da água para o vinho. O que é uma pequena coisa que você começa a olhar para o seu futuro e falar, eu tenho que fazer lá na frente. Eu quero construir algo, eu quero trabalhar com isso, né? Então, eu tenho percebido que lidar nessas relações corporativas, né, que agora estão integradas, tem trazido para a gente uma gigantesca oportunidade para a gente se rever, para a gente se aprender e aprender rapidamente. Esse é um bom momento para a gente escutar uma frase do Freud. Adoro frases. E o Freud pergunta assim: qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa hoje? Vou repetir. Freud, qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Oi, Mari, tudo bom, Marilisa? Tô vendo você escrevendo aí. Quando eu escuto essa pergunta, e eu me faço muito essa pergunta, aliás, o tempo todo eu me faço essa pergunta, eu abraço a causa e me torno protagonista. Às vezes os líderes nas empresas me perguntam assim: Ana, vem trabalhar com a minha equipe não está dando resultado, eles estão se comportando como se fossem crianças, estão muito infantilizados. Aí eu pergunto para ele, a amizade não dura muito, mas eu pergunto para ele, qual é a tua responsabilidade nisso tudo? Eu sempre vou perguntar, quem trabalha comigo sabe que essa pergunta chega a ser obsessiva da minha parte, né? Quem é você nessa história toda que você está me contando? Essa é uma pergunta que faz a gente caminhar para frente, né? Tá indo bem, gente? Uma paradinha para eu respirar, porque eu falo rápido mesmo. Mas eu gosto de olhar para vocês e eu consigo ler um pouco do que vocês falam. Aprendi que um piloto que cria as próprias condições percebe que a chuva é só chuva. Olha só que maravilha! Obrigada, Rodrigo. Obrigada. A gente tem muito potencial. Eu, como uma boa peregrina do Caminho de Santiago, quando a gente bota a mochila nas costas e vai para o caminho, a gente não tem ideia de tudo que vai botar na mochila, né? Mas a gente também precisa saber tudo que tem que tirar da mochila. Eu me lembro lá quando eu estava no caminho, a minha mochila estava com, 500 gramas a mais do que poderia. 500 gramas não é nada, Ana, deixa lá, deixa aí. Aí eu falava, não, 500 gramas para andar 800 quilômetros começa a pesar quase 50 quilos. Então, o que é que eu preciso tirar da minha mochila agora para ficar mais leve, para eu ir para esse futuro abastecida o suficiente? Mas também tem coisas aí que eu vou precisar colocar nessa mochila, com certeza, porque eu ainda não sei o que virá e eu tenho que ter essa capacidade de absorver coisas novas. Hoje está sendo para muita gente lidar com as mídias. Amanhã não sei o que será. Hoje está sendo como é que a gente vai arrumar a nossa casa, como é que a gente vai arrumar as nossas finanças. Outro dia alguém dizia para mim, nossa, mas eu vou acabar ficando sem dinheiro para... Tá bom, e o que você está fazendo? Você está controlando suas despesas? Como é que você está controlando? Como é que você está dividindo as suas questões para lá na frente diminuir o impacto disso que você já está prevendo? Então, ao invés de ficar fazendo
previsões catastróficas, né? Como é que a gente consegue se prevenir para durar mais tempo? Os filhos, é isso mesmo, Laís, os filhos nos ajudam muito. A minha filha tem me ajudado muito, inclusive a saber quem eu sou, né? Inclusive a saber quem eu sou. Isso é fundamental. Nessa holding que a gente está vivendo aqui, muitas das minhas manias de morar sozinha, que eu sempre morei sozinha, elas acabaram, não tem valor nenhum. E às vezes eu pergunto isso, para você, será que você não está com pequenas pirraças no trabalho, pequenas picuinhas no trabalho que estão fazendo as suas relações serem muito mais difíceis? Outro dia eu estava numa reunião e a minha colega chegou falando a 500 quilômetros, assim, muito rápido. Eu ia falar uma expressão, ela chegou falando rápido e me dando 1000 informações e falava 1000 informações e chegou uma hora, eu estava super ansiosa, não estava dando conta. Eu respirei e me respeitei e fiz assim, ufa, Li, presta atenção, eu estou com muita dificuldade, Li, de compreender o que você está me falando. Estou com muita dificuldade porque eu queria te entregar, fazer essa entrega com muita qualidade, só que eu não estou dando conta da velocidade, da ansiedade, né, que está causando em mim a velocidade da tua fala. Ela parou na hora e falou, caramba, Ana, não tinha me dado conta, é que eu já fiz 4 reuniões hoje, eu cheguei para essa, tô pilhada. Então, eu preciso te pedir assim, dá para falar mais devagar? Se eu não tivesse parado neste momento e falado isso para ela, eu teria entendido mal, entregado mal, resolvido mal e diria que a culpa era dela porque ela que falou rápido, né? Então, veja, eu preciso me dar conta que eu sou responsável. Eu sou responsável pelo que eu permito que aconteça comigo, inclusive nesse gigantesco mar de reuniões virtuais que estão acontecendo agora, né? Tem gente que fala, eu não consigo dizer para o meu chefe que eu não estou dando conta. Então, isso é uma responsabilidade agora que você precisará assumir, né? Então, não dá para você esperar que um dia alguém do RH perceba que você... Não. A gente tem que começar a se responsabilizar. Mas eu tenho medo de ser mandado embora. Faça isso de uma forma honesta, autêntica, cuide da sua comunicação, entregue, né? Não coloque só a responsabilidade, mas entregue, fale que isso que você está pedindo é para você entregar melhor, faça acordos possíveis, responsabilize-se por quem você é e pela entrega que você está fazendo. Eu falo entrega, mas pode ser qualquer entrega, pode ser meu almoço aqui, que eu faço todo dia, ao meio-dia, né, para minha holding, eu que sou a cozinheira da holding, eu faço a comida, eles lavam a louça, é uma troca justa, né? Eu queria contar muito bem a nossa responsabilidade nas situações que acontecem com a gente, exatamente. Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida que tudo que acontece comigo, eu tenho como atuar. Ainda que seja para afastar de mim. Se eu estou enfraquecida para atuar, eu preciso me fortalecer. Não basta eu ficar fraca e dizer que o outro é ruim. Eu preciso me fortalecer e entrar num acordo, né? Eu faço coaching e eu tenho alguns casos que estão chegando incríveis, assim, de coisas que estão acontecendo, que acordos são feitos e as pessoas não fecham o acordo, não formalizam o acordo, não cuidam da comunicação reversa, que é falar, deixa eu ver se eu entendi o que você falou, né? Foi isso, é isso que você espera de mim, clareia o que você espera, né? Eu também sou responsável, se alguém me dá um direcionamento e não está claro para mim, como é que eu não vou parar o processo e dizer, olha, preciso de mais clareza? Eu deixo passar e falo, ele não foi claro lá na frente. Percebe? Que agora é um momento da gente se reinventar, né? E aí, eu queria contar para vocês, assim, eu acho que vocês estão, ainda que seja para se afastar, isso mesmo, Dani, ainda que seja para se afastar. Oi, Elô, tudo bom? E aí, eu tô vendo esses grupos com os quais eu tenho trabalhado, e sabe o que eu aprendi com eles? Que eles estão tendo benefícios incríveis com essa história de home office. Que benefícios são esses? Olha, deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui. Não consigo ver. Me cobrar menos? Legal.
O que você nos diria sobre a comunicação assertiva dentro das corporações e no que se refere à comunicação reversa? Vou te falar de comunicação assertiva, eu adoro falar disso. Comunicação assertiva é uma comunicação objetiva, clara, precisa, que diz a que veio. Assertivo não é ser grosseiro. É muito importante a gente falar disso. Mas tem gente que quando a gente é assertivo, acha que a gente foi grosseiro. Então a gente precisa, olha, o que eu disse para você foi isso, isso, isso. O que você ouviu? Né? Porque assim, ser objetivo, claro e absolutamente assertivo nesse momento é fundamental. A gente tem um monte de coisas para fazer, várias reuniões, tem que dar conta de muito mais coisa dentro de casa. Não é hora da gente ter comunicações evasivas, onde as pessoas não compreendem. A minha responsabilidade, acho que é o Maturana fala, eu sou responsável por aquilo que eu falo, mas eu não sou responsável por aquilo que você escuta. Olha que interessante, Maturana fala isso. Né? Então, se eu sou responsável por aquilo que eu falo, eu cuido do meu falar. E você? Porque a gente sabe muito bem que quando alguém não quer entender uma coisa, você pode desenhar, explicar, fazer o que você quiser. Quando alguém não quer entender, não entende. A gente sabe disso, né? Obrigada pela pergunta. Então eu queria contar um pouco para vocês agora, que a gente está quase encerrando. Nossa, como passa rápido, né? Queria contar para vocês agora algumas coisas que eu tenho ouvido nas empresas. Então assim, ó, fazer reuniões numa tela hoje permite que eu ouça o outro até o final. Olha que incrível! A gente está aprendendo a ouvir. Precisou de uma pandemia para isso, porque era um tema que a gente sempre trabalhava nas empresas, né? Eu tenho que aprender a ouvir, então agora, como cada um fala uma vez, cada janelinha abre uma vez, eu tenho que ouvir um de cada vez. Outra coisa, as pessoas olhando para a tela, enquanto elas estão na tela, olhando para a tela, elas não estão fazendo outras coisas. Então elas estão presentes, estão ali. Olha que incrível. Isso aumenta muito o potencial das reuniões que estão sendo mais rápidas, mais produtivas e mais assertivas, né? Isso é incrível também. E olha só, se eu estou mais presente, eu consigo responder melhor a tudo que está acontecendo ali. Então, uma dica que eu tenho dado eu não faço reuniões com câmeras desligadas. Então, eu peço antes, faço um acordo antes, olha, tal reunião, todo mundo com a câmera ligada. Então, vai lá, penteia o cabelo, tira o pijama, faz qualquer coisa, mas câmeras ligadas. Porque eu consigo ver, eu consigo ter feedback. Eu fazer o que eu estou fazendo aqui agora, para quem me conhece, é uma tortura, né? Eu queria estar vendo o rostinho de vocês, né? Outra coisa acontecendo é que a gente tem visto, eu aprendi isso com uma amiga que estava numa reunião, uma cliente que estava numa reunião essa semana, ela diz assim, as pessoas agora que chegam atrasadas, não chegam beijando todo mundo, elas chegam quietinhas, fecham o seu microfone, entram na reunião e não atrapalham a reunião dos outros. Eu achei isso sensacional. A gente tem visto líderes mais próximos das suas equipes. Eu tenho tido questões para resolver com alguns líderes que têm muita dificuldade de estar próximos, porque ele falou, eu tenho muita dificuldade de estar próximo com a equipe, mas eu estou tendo que aprender. Então, tem líderes que estão precisando aprender, sim, né, a essa proximidade, a dar mais apoio para a sua equipe, porque tem gente que vai se dar muito bem com home office, tem gente que vai precisar de muito apoio, feedback bem de perto, um feedback bem assertivo, bem na hora que acontece, né? Então, é preciso que a liderança esteja mais próxima. A gente tem visto parceiros se ajudando mais, a gente tem visto pessoas mais humanizadas, uma coisa muito curiosa, porque estar em casa, na casa do outro, torna aquela pessoa uma pessoa, né? Eu tenho uns casos bem interessantes que já contaram de estar lá e o marido passar de cueca atrás, e as pessoas estão aumentando a sua tolerância à humanidade do outro. Tem gente que erra, que cai, que isso, que aquilo, que pode irritar, mas a tolerância a essas coisas tão humanas estão aumentando, né? Está aumentando, é isso que as pessoas têm dito. Eu fiz uma enquete, né? A outra coisa que tem acontecido é que muita gente tem experimentado mais produtividade
e inclusive tem trazido a equipe para criar mais soluções. Eu tenho ouvido isso dos meus clientes. E vocês, o que acham disso? Estão vivendo coisas legais que estão acontecendo? Vocês estão conseguindo aprender e ampliar o seu repertório de qualquer coisa que você precise nessa época? Isso é fundamental. A gente entender que numa época de crise, pandemia, de caos, seja lá do que for, eu preciso estar centrado em mim, compreendendo tudo que eu sou capaz de dar, tudo que eu sou capaz de fazer e aprendendo coisas que eu nem sabia que eu era capaz. Aliás, modéstia à parte, tenho cozinhado muito bem depois de anos sem cozinhar, né? A minha irmã tá falando aqui, ó, tenho vivenciado reuniões mais efetivas na empresa. Nunca estudei tanto, nunca escrevi tanto, nunca aprendi tanto a planejar a vida. Paulinho, aí da Espanha, buenas noches. Que bom. Ó lá, pra não falar que eu tô mentindo, minha filha tá falando que eu tô cozinhando pra caramba mesmo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta ou dizer alguma coisa? Muitas parcerias estão sendo construídas neste período, é verdade, Meriette. Eu tenho ouvido isso de pessoas que estão com dificuldades no trabalho e que estão se vulnerabilizando. Olha só, vulnerabilizando, dizendo assim, eu não sei. Está sendo possível dizer eu não sei. A gente está vendo líderes dizendo eu não sei, vamos aprender juntos. E o que é mais importante a gente lembrar é, já que a gente não sabe, que tal a gente se abrir para o novo? A gente falava de inovação antes, inovação agora é o caminho. O que a gente vai fazer diferente? Que soluções que a gente não pensou? E para eu ir para esse lugar, sabe o que eu preciso? Me abrir para o erro. Errar agora nunca foi tão importante errar, mas é errar rápido e corrigir rápido. É errar rápido e corrigir rápido. Não existe o não errar. Então essa neura nossa, vou fazer tudo até ficar perfeito, aí eu vou fazer a live. Eu ia estar aqui mais uns 30 anos experimentando como fazer uma live antes dela ficar perfeita. Esta era eu. Aprender rápido é se joga e aprende no fazer. O aprender está no fazer. Faz, repete, conserta, pede feedback, aceita feedback. Então, se a gente for falar em relações de trabalho hoje, as mudanças nas relações é como é que eu gero e promovo confiança suficiente para dar e receber feedbacks honestos. Essa é a pergunta de aliás, a resposta é de $1 milhão. Como é que eu gero confiança no meu time, na minha família? Como é que eu me fortaleço nas relações para gerar confiança, para que a gente compreenda que a gente está aqui e precisa aprender rápido. E para fazer isso, eu preciso estar aberto a feedbacks rápidos. E preciso estar aberto à ousadia do experimentar o que eu não conheço ainda. Pronto, é isso. Hoje foi um papo, olha só, já vai fazer 1 hora, vai cair isso aqui. Eu quero me despedir, dizer para vocês que é uma delícia estar aqui com vocês, que é muito gostoso ver tanta gente entrando. Nós estamos agora com 30, chegamos a 34 pessoas, muito legal, pessoas interessadas em aprender juntos. Eu me disponibilizo, estou por aqui, vocês conhecem meus canais. Vem conversar, vem trocar ideia, vem me contar coisas legais que vocês fizeram com isso, né? Com isso tudo que a gente viveu aqui, conversou. E vem seguir, me conta o que vocês estão seguindo, com quem vocês estão aprendendo. E de preferência me diz o que mais que eu preciso aprender, o que mais que vocês querem. E aí eu me preparo, porque aprender está no fazer. Muita, muita, muita gratidão. Eu tenho muita honra de ter vocês me escutando aqui, muita honra mesmo. Eu acho que isso é um privilégio meu e eu quero traduzir isso em serviços de coração.